Olá, boa noite. O Senado Agora está no ar. Líderes de partidos e dirigentes das comissões se reuniram hoje com o presidente do Senado para definir as prioridades de votação em 2014. O ano apertado pela Copa do Mundo e as eleições vai exigir um calendário especial, com semanas de esforço concentrado. Na reunião, os senadores definiram 27 projetos para serem votados no plenário. Algumas das prioridades foram lidas pelo presidente Renan Calheiros durante a ordem do dia. A obrigatoriedade dos municípios criarem brigadas de incêndio quando não houver contingente do Corpo de Bombeiros, a proteção a pedestres e condutores de veículos não motorizados, a competência privativa do Senado Federal para decidir sobre tratados, acordos e atos internacionais, a política de proteção à adolescência, a transferência de dados informáticos para autoridades públicas para a apuração de crimes praticados contra crianças e adolescentes. Falta definir as prioridades de trabalho nas comissões. Nós teríamos pelo menos aí uns 30 projetos. Desses 30, nós gostaríamos de saber qual é a disponibilidade que vai ter de espaço para a gente, entre as prioridades, colocar como prioridade. A Lei Antiterrorismo e a PEC do Trabalho Escravo são as prioridades do governo que geram mais polêmica entre os parlamentares. A PEC tem votação garantida na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC do Trabalho Escravo, ela está voltando em forma de emendas a serem apreciadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Eu acabei de dizer ao senador Aloysio que ele vai voltar a ser o relator e que nós devemos priorizá-la no próximo dia 19. Os parlamentares também decidiram fazer esforços concentrados na Copa do Mundo e no período eleitoral. De junho a outubro, o Senado vai ter uma semana de votações por mês. Isso é importante, inclusive, para garantir a presença, a certeza do funcionamento e da deliberação. O plenário terá ainda sessões dedicadas ao debate de temas específicos. A primeira, marcada para 26 de março, será sobre segurança pública. Outros assuntos que os senadores vão discutir são mobilidade urbana, educação e trabalho. E a pauta do plenário, que estava trancada, foi liberada com a votação da medida provisória 626. A medida provisória libera 2 bilhões e 500 milhões de reais para o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Segundo o Ministério da Educação, a procura pelo FIES cresceu nos últimos 3 anos. Isso porque o governo reduziu a taxa de juros, ampliou os prazos de carência e dispensou o fiador para universitários de baixa renda matriculados em faculdades particulares. É inegável a relevância desse programa no sentido de ampliar o acesso de estudantes a cursos não gratuitos de graduação, pós-graduação e de educação profissional e tecnológica. O Senado aprovou ainda um projeto que estimula os pequenos agricultores que produzem até 20 mil litros de vinho por ano. A bebida deve contar com pelo menos 70% de uvas cultivadas em propriedades rurais familiares para ganhar o rótulo de vinho colonial. E o consumidor vai ser beneficiado, porque ele tem que atender aquelas especificações. Na fiscalização ele vai ter que estar dentro daquela regra de vinho produzido na família. É um selo, eu diria até um selo de qualidade. O Senado aprovou ainda a criação de 42 cargos nos tribunais regionais do trabalho de Sergipe e Santa Catarina. As vagas serão preenchidas por concurso público. A Comissão de Educação aprovou um projeto que dificulta o fechamento de escolas no campo, em aldeias indígenas e comunidades remanescentes de quilombos. O texto segue em regime de urgência para o plenário e, se aprovado, vai à sanção presidencial. Dados do governo de 2012 revelam que nos últimos anos foram fechadas mais de 13 mil escolas em áreas rurais, indígenas e quilombolas. A escola no campo ela é fundamental para manter essa comunidade com o saber e o conhecimento lá
dentro da sua realidade. A decisão de fechar uma escola parte da Secretaria de Educação Municipal ou estadual. Entre os fatores que são levados em consideração estão a frequência dos alunos e os custos com os salários dos professores e com a manutenção da escola. Pelo projeto aprovado, os conselhos de educação serão ouvidos antes da decisão de fechar uma escola. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral, apenas do órgão gestor, que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. O Congresso fez hoje uma sessão solene para comemorar os 20 anos do Plano Real, lançado no governo de Itamar Franco e que acabou com a hiperinflação no Brasil. Tumulto na chegada do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao Congresso Nacional. Então ministro da Fazenda do governo Itamar Franco, ele coordenou a equipe que implantou o Plano Real em 1994. Fernando Henrique foi escoltado por parlamentares e recebido pelo presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros. Durante a sessão solene, ele atribuiu a boa aceitação do plano à transparência das medidas adotadas pelo governo. Tomamos logo de início uma importante decisão. Ao invés de surpreendermos o país com medidas que apareciam no Diário Oficial, informando que a taxa de câmbio mudou, que a poupança foi confiscada, que a taxa de juros também mudou, nós iríamos dizer com antecipação o que iríamos fazer. O plano deu certo, está aí, muito certo. Não pode esquecer a inflação, que ela prejudica sobretudo os mais pobres e que, portanto, nenhuma política de distribuição de renda teria eficácia sem o controle de preços. 20 anos de sucesso, 20 anos de tranquilidade, 20 anos onde o país pôde realmente voltar a crescer. O legado do presidente Fernando Henrique Cardoso é uma coisa inegável. Eu acho que sem o Plano Real, tudo que veio depois só foi possível em função da estabilidade da nossa economia. Não foi um simples plano econômico, foi uma mudança no conceito de gestão pública do país e de comportamento da sociedade. Um plano que organizou as finanças privadas, destruindo a inflação, e organizou as finanças públicas através da Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante a sessão solene, Fernando Henrique Cardoso recebeu a medalha Ulisses Guimarães, concedida pelo Congresso a pessoas que se destacaram na promoção da cidadania. Em seu discurso, o presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, defendeu a manutenção da responsabilidade fiscal. Estamos todos aqui, tenho certeza, imbuídos da preservação do legado do Plano Real, que são muitos. Especialmente, me permitam destacar, a Lei de Responsabilidade Fiscal e colaborar para o equilíbrio de nossas contas, para que o Brasil seja cada vez mais o Brasil real e nunca mais seja o Brasil surreal de outrora. Você terá outras informações a qualquer momento em nossa programação. E nesta quarta-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.